Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, surgiam um dos vilões mais icônicos e memoráveis de todo o universo conhecido. Mas eu não estou falando de Darth Vader. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cisco e esse aqui é o Fandom Prime. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que eu amo bastante, que é Star Wars. Mais precisamente, Star Wars Thrawn. Publicação da editora Panini de 2022, né? Saiu com 144 páginas, com preço de R$ 36,90. É capa cartão, né? Padrão recente da Panini. Que reuniu aqui histórias originalmente de Star Wars Thrawn de 1 a 6. Eu estava bastante empolgado para ler isso aqui, principalmente depois de ter assistido Star Wars Rebels, onde o Almirante Thrawn, né, o grande Almirante Thrawn, foi um dos principais vilões da série. Mas afinal, quem é o Almirante Thrawn? O Almirante Thrawn, caso você não saiba, esteja chegando aqui de paraquedas, não conheça nada de Star Wars, foi um personagem criado na década de 90 para estrelar O Herdeiro do Império, o primeiro livro do que viria a ser conhecida como a trilogia Thrawn. Para você ver o nível do personagem, a série acabou ganhando o nome dele. Acontece que essa trilogia de livros eram sequências da trilogia clássica. Ela trazia de volta Luke, Leia e Han pós Retorno de Jedi. Então, como que estavam a vida deles, constituindo a nova república, caçando os remanescentes do Império, etc. E o Thrawn, então, de certa forma, era esse herdeiro do Império. Ele era um almirante, grande almirante do Império, que com certeza acreditava que o Império não tinha chegado ao fim com a queda do Imperador Palpatine. Então, até hoje a trilogia Thrawn é conhecida como o melhor material do universo expandido Star Wars já feito, que trazia como sequência muitos elementos que os fãs gostariam de ter visto nos filmes que a Disney fez de sequência, como o Luke tentando reestabelecer a Ordem Jedi, Leia e Han juntos já constituindo sua família, e muitas outras coisas que se passavam imediatamente após o Retorno de Jedi. Mas nesses anos tinha essa bagunça interna na Lucasfilm que ela não acompanhava o que era feito fora dos filmes. Então você podia ter esses livros trazendo esse cenário de pós-Retorno de Jedi dessa forma, nessa configuração, mas tinha um outro material que traziam situações diferentes que se contradiziam. Então em 2014, para infortúnio dos fãs, a Lucasfilm decidiu transformar tudo que não era filme, não seria mais canônico e ganharia o selo Legends. A intenção deles, pelo menos, era controlar o cânone de Star Wars, tirar todas essas contradições, não deixar mais essa bagunça acontecer. A tristeza dessa história, então, era que o grande Almirante Thrawn deixaria de ser canônico. E o maior revés de todos foi que aquelas sequências da Disney foram canonizadas. Mas essa foi a maior derrota de todas. Aqueles filmes da Disney, pelo amor de Deus, nossa senhora. Tirando Rogue One é bom. Enfim, isso aconteceu então em 2014, o grande Almirante Thrawn deixou de ser canônico, mas em 2016 ele foi introduzido oficialmente no cânone de Star Wars pela série animada Star Wars Rebels. O Almirante chega na terceira temporada da série e todas as expectativas foram atingidas, com o grande Almirante chegando e sendo quem ele era nos livros. E embora ele não estivesse antagonizando os personagens que a gente ama, Luke, Leia, Han, foi muito bom ter ele ali oficialmente no cânone de Star Wars e fazendo jus à sua história. Mas então, agora que o Thrawn estava de volta para o cânone de Star Wars, as possibilidades de história que poderiam ser contadas com ele eram imensas. Mas coube ao seu criador, Timothy Zahn, o autor da trilogia Thrawn original, contar a origem do grande Almirante Thrawn. Como que foi a sua ascensão dentro do Império, como que ele chegou a se tornar o grande Almirante Thrawn. Então, em 2017, Timothy Zahn escreveu o livro Star Wars Thrawn. E o resultado não podia ser outro, sucesso. Então, no ano seguinte, 2018, Timothy Zahn voltou e escreveu o livro Thrawn Alliances. E no ano seguinte, já em 2019, ele terminou essa trilogia com Thrawn Treason. Então, esse quadrinho aqui, Star Wars Thrawn, na verdade é uma adaptação do livro de 2017, Star Wars Thrawn. A história aqui começa então com uma missão de reconhecimento imperial na região desconhecida, mais precisamente no planeta Sidia, eu acho que é assim que pronuncia. Porque, como é comum em todo regime fascista, o Império quer expandir o seu território. A região desconhecida, como seu próprio nome já antecipa, é uma região pouco explorada dentro do universo de Star Wars. E pouca coisa se sabe sobre os habitantes, planetas dessa região. E lá existe esse mito sobre esse povo guerreiro que são extremamente astutos, precisos e mortais, chamado X. Só que não são vistos há centenas de anos. Então, quando surge um deles, é interessante levar esse ser direto para o Imperador.
Daí quando o Thrawn vai conversar com o Imperador, ele faz menção ao encontro passado dele com o Anakin Skywalker, que pelo que ele dá a entender na conversa, se passa durante as Guerras Clônicas. Eu particularmente achei isso do caralho e gostaria de ter visto isso, mas não aparece no Clone Wars e até onde eu sei, pelo menos não apareceu em nenhum outro material, tipo quadrinhos, livros, pelo menos até onde eu sei. Enfim, tirando essa menção ao Anakin, então corre tudo bem o encontro com o Imperador, que fica muito impressionado com as habilidades e capacidade perceptiva do Thrawn, então ele logo manda o Thrawn para as fileiras militares do Império, pulando várias patentes, já chegando numa posição boa. A partir disso, a história aqui vai seguir pelos principais acontecimentos da carreira do Almirante, momentos chaves que definiram a carreira dele e sua ascensão. E como eu tinha dito, aqui tem tudo do clássico Almirante Thrawn, seja sua capacidade de antecipar os movimentos dos inimigos, o seu interesse pelas culturas alienígenas. Mas uma coisa que a história aqui deixa claro é a total falta de tato político que o Thrawn tem. O que eu particularmente achei meio contraditório com o que vinha sendo apresentado do Almirante até então. Pelo menos na trilogia Thrawn clássica e nas suas aparições em Star Wars Rebels, ele parece ser uma pessoa muito polida e política. Digo isso pelo jeito que ele interage com as outras pessoas, outros oficiais do Império nessas séries. Claro que às vezes pode ser injusto isso que eu tô falando aqui, porque essa história aqui se passa no começo de carreira dele. Então, nessas histórias ele já tá num ponto mais avançado, então ele pode ter evoluído e trabalhado esse lado dele. Então, só soa meio estranho pra mim. Fora a origem do próprio Almirante Thrawn, aqui também traz a origem da Governadora Pryce, uma das principais vilãs de Star Wars Rebels. Daí a história vai construir essa relação entre o Thrawn e a Governadora Pryce. Então, posso colocar aqui que esse quadrinho serve como um prelúdio fantástico e talvez imprescindível para Star Wars Rebels. Além de aprofundar personagens já estabelecidos no canon de Star Wars, como a Governadora e o próprio Almirante, a história aqui também vai trazer personagens e elementos que vão ser muito importantes para o futuro, que talvez ainda não foram explorados, mas que um potencial gigantesco. O principal deles que eu posso trazer aqui é o Elivanto, que desde o primeiro contato ele não saiu do lado do Almirante, ele foi forçado a ser o tradutor oficial do Thrawn. Mas com o tempo o Thrawn viu o potencial nele e foi ensinando suas técnicas para ele. O Vanto então se tornou um braço direito e aprendiz do Thrawn. Eu particularmente gostei desse personagem e não é a primeira vez que eu gosto de um personagem que é criado por um universo expandido, como foi o caso da Doutora Aphra. Mas esse personagem é tão bom que faz até falta ele não ter aparecido em Star Wars Rebels. Só que, bom, aqui ele foi criado então em 2017 no livro, que apareceu aqui no quadrinho em 2018. E o Thrawn foi aparecer em Star Wars Rebels lá em 2016. Daí, canonicamente, a gente pode se perguntar onde estava Elivanto durante os acontecimentos de Star Wars Rebels. Porque aqui na história, o Vanto teve várias oportunidades de trair o Thrawn, porque o Thrawn causou muito incômodo dentre as figuras grandes do Império, por ser um alienígena e tudo mais. Mas, apesar de inicialmente ter sido forçado a ficar do lado do Thrawn, com o passar do tempo, o Vanto começou a dar valor e apreciar tudo que ele estava adquirindo de conhecimento e evolução pessoal com o Thrawn. Então, apesar de ter tido as oportunidades, ele escolheu dessa vez ficar do lado do Thrawn. Então, se você for pensar onde estaria Elivanto durante os acontecimentos de Rebels, no final aqui da história, ela meio que planta uma pista de onde ele poderia estar. Porque um outro elemento fantástico, então, que essa história trouxe pra gente, seria a raça inteira do Thrawn, que são os X, aquele povo guerreiro lendário, que não se via há centenas de anos. Mas aqui no final da história, o Vanto faz contato com uma almirante da frota de defesa X, porque o Thrawn acredita que o Vanto possa ser útil para a supremacia X. E porra, supremacia X? Como assim? Mas talvez essa história tenha sido desenvolvida nos livros sequentes, né? Naqueles outros dois, de 2018 e 2019. Esse quadrinho aqui então só adapta o primeiro livro e então fica por isso aqui mesmo. Ou se não, como eu não sei, não li os livros, eu não sei se essa história foi desenvolvida lá para explicar os acontecimentos e tudo mais. Se eles não foram resolvidos lá, espera-se que eles possam ser resolvidos agora na série da Ahsoka, onde a gente vai ter o retorno do grande Almirante Thrawn. E já rolam os rumores de que o Vanto possa fazer sua primeira aparição em live action. Eu pelo menos torço bastante para isso. Então, eu achei esse quadrinho aqui do caralho. O Thrawn é um vilão formidável, um personagem puta interessante. É um daqueles vilões que a gente gosta de acompanhar, pode até torcer pra ele. Eu, pelo menos, aqui foi um detalhe que eu achei interessante da história, é que em todos os momentos eu estive torcendo pelo Thrawn.
Só que, mesmo torcendo por Thrawn, eu não estava torcendo pro Império, porque eu, pelo menos, não consigo torcer pro Império. Agora, se você tem afinidade com regimes fascistas, aí, por favor, né? Mas toda a genialidade do Thrawn é, sim, admirável e vale muito a pena ser acompanhada. Ainda mais se você gosta de Star Wars e quer aprofundar seus conhecimentos sobre esse universo, isso aqui vale muito a pena, principalmente se você for assistir Star Wars Rebels. Isso aqui, como um prelúdio, é muito importante. Não é essencial, mas vai te agregar bastante. Então, minha nota para isso aqui é 4.5. Acho maravilhoso, não chegou a ser perfeito, mas eu, curti bastante. Vamos lá, um ponto alto então dessa história. Logo quando o Thrawn chegou nas fileiras do Império, ele teve que enfrentar o preconceito dos outros cadetes por ser um alienígena que estava conquistando muito espaço, principalmente daqueles que vinham de famílias muito ricas. Mas como o Thrawn já estava numa posição muito boa, eles não podiam atacar ele diretamente. Então ele tinha que enfrentar diariamente, desde comentários indiretos até diretos. Daí o que aconteceu? Em certa ocasião, um grupinho de riquinhos mesmo, burgueses safados, armaram uma situação em que o Thrawn seria pego e, no mínimo, seria expulso das fileiras do Império. E o Elivanto avisou, tipo, não faz isso porque, obviamente, é uma armadilha. E o Thrawn, sendo o estrategista que foi direto pra armadilha porque, porque de bobo ele não tem nada. Então, o que a gente teve foi o Thrawn dando o maior fecho da vida desses caras. E isso aqui foi muito satisfatório de ver, porque eles achavam que estavam com um jogo na mão, com um jogo ganho, encurralado o Thrawn, e realmente não tinha o que se fazer. Só que o Thrawn conseguiu equiparar as situações e colocar eles numa situação de autodestruição. Então, só por Thrawn não ter se ferrado, ele saiu ganhando. E isso por si só já foi uma coisa muito boa de se ver. Só que, não satisfeito com a derrota que tinham sofrido, esses caras foram partir pra violência. Tipo, se um plano inteligente não funcionou, então vamos partir pra ignorância. Só que o Thrawn, além de ser muito astuto intelectualmente, ele é um cara bravo da porrada. Então o Thrawn deita os caras na porrada e limpa o asfalto com o rosto deles. E daí a coisa vai ficando melhor ainda, porque nesse momento o Thrawn já podia fazer uma acusação formal e acabar com a vida desses caras dentro do Império, mesmo esses caras vindo de famílias boas. Só que o que o Thrawn, sendo uma pessoa inteligente e astuta, resolve fazer? Ele bola um jeito de separar esses caras de forma com que eles não tivessem contato entre si e ficassem com medo de que alguma coisa aconteceu entre eles. Porque eles foram separados, só que ninguém sabia o que aconteceu com os outros. Eles só se viram em algum momento isolados. Dessa forma, eles iam concluir seu treinamento militar do Império sem mais distrações e frescuras que eles tinham ao longo do seu treinamento. Porque o Thrawn sabia que, um ali era um líder muito bom, outros tinham uma coordenação formidável, então dariam ótimos pilotos. Então o Thrawn sabia que seria mais vantajoso pro Império que essas pessoas concluíssem seus treinamentos de forma efetiva e não serem expulsas para virarem qualquer coisa. Então eles não se fuderam totalmente, né? Só que o medo que eles ficaram depois dessa separação já foi satisfação total, além deles terem apanhado bastante. Por isso, para mim, ponto alto. Um ponto baixo, então. Olha, é muito difícil você encontrar um ponto baixo nessa história. Eu mesmo só dei 4.5 para essa história porque ela é muito corrida, mas você tem que levar em consideração que é uma adaptação de um livro para um quadrinho. Então as coisas têm que se resumir para acontecer logo. Então, olhando por esse sentido, eu vou colocar como ponto baixo a participação do Darth Vader nessa história, que se resumiu a esse quadro aqui com essa falhinha aqui. Mas por que essa parte aqui em particular como ponto baixo? Porque, como eu disse, que eu fiquei muito empolgado com o encontro do Thrawn com o Anakin, que foi mencionado no começo da história. Porque esse encontro não é uma coisa que você solta no ar e acha que tá tudo bem, que ninguém vai ligar. Não, sacanagem. E acontece que no livro, o material original, do qual isso aqui se baseia, o Darth Vader tem umas aparições regulares durante a história, porque ele vai meio que medindo a lealdade do Thrawn. Pelo que entendi, né? Eu não li o livro, então, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Mas também não tô tentando não falar besteira, tá? Foi o que eu entendi, que eu pesquisei, tá? Eu olhei. E pelo que falaram, o Darth Vader então faz algumas aparições durante o livro para meio que combinar estratégias com essa proeminente figura do Império.
ao mesmo tempo que ele também tá testando a lealdade dele com o Império. Então, os caras virem aqui pra adaptação, cortarem totalmente, mas no final, tipo, lembrar que, peraí, tinha o Darth Vader, peraí, a gente tem que colocar aqui, colocar um quadro aqui, tá beleza. Porra, isso é sacanagem pra mim, pelo menos. Não que seja algo ruim, né? Como eu disse, é mais pela sacanagem do contexto como um todo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Podem comentar também o que vocês acharam dessa história, o que vocês acham do Almirante e de Star Wars como um todo. Críticas, elogios, sugestões também. Vamos trocar uma ideia aqui, beleza? Então, e até a próxima.